Gravando. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Não sei que horas vão estar vendo esse vídeo, tá? Tomara que vocês vejam, né? Porque é importante, tá? Vocês vão fazer um trabalho sobre isso depois, tá? Que é a resistência à ditadura ou outros aspectos sobre a ditadura, tá? Nós vamos ver os governos militares, né? É uma coisa muito importante de destacar, gente, é que o processo de golpe no Brasil, ele foi muito aos poucos, tipo assim, um golpe, óbvio, foi de um dia para o outro, tá? Mas a instauração de uma ditadura foi gradual, né? Tanto que muitas pessoas nem se davam conta que estavam numa ditadura, bom, teriam que ser muito alienadas, porque até para fazer um aniversário, tu tinha que avisar a polícia que tu ia juntar gente, tá? Porque era proibido. Claro que tinham medo de reuniões clandestinas que fossem contra a ditadura, né? Então, quando tu ia fazer, por exemplo, uma festa de aniversário, tu tinha que avisar a polícia, né? Eu tinha um aluno, por exemplo, que era de CTG, e ele me contou que sabia, né, como ele era de CTG, que na época da ditadura, os CTGs tinham que pedir permissão, né, dos militares para poder fazer suas atividades de CTG. Para ter uma ideia. Tá? Então, assim, era horrível, né? Então, para tudo tinha que pedir permissão dos militares. Então, assim, para as pessoas não se darem conta que elas estavam numa ditadura, elas estavam querendo tapar o sol com a peneira, né? Porque era horrível, as pessoas não tinham liberdade para nada, não podia, de livre, espontânea vontade, reunir. Não podiam se reunir mais de 3 pessoas, tá? Em nenhum local, tá? Particular ou na rua, em nenhum lugar, tá? Ou seja, esse tipo de coisa. Mas ela foi sendo implantada aos poucos, eles foram cortando os direitos aos poucos, tá? Por isso que muitas pessoas ainda confundem, e me chama muita atenção ainda quando falam assim, o presidente Geisel, o presidente Médici. Gente, eles eram ditadores, eles têm que chamar do ditador Geisel, o ditador Médici, não o presidente Geisel, o presidente Médici, eram ditadores, né? O presidente só chama o nome, porque presidente quem, sabe? Eles eram ditadores, né? Então, assim, é isso que eu vou dar para vocês, né? Vou começar a refletir um pouco, né? Vamos dividir aqui a tela, né? Não dá para ver qual é o 1, qual é o 2. Aqui, governos militares 1, né? Porque são dois slides, né? Para começar a refletir, né? O que é uma ditadura, né? Bom, ditadura, você já deve imaginar o que é, né? É quando a gente não tem liberdade de nada, né? E quando o governo não tem nem sequer uma constituição, ou até tem uma constituição forjada, que ele vai mandar à vontade, como ele quer, do jeito que ele quer, passando pelas liberdades civis de todas as pessoas, né? Tortura, morte, perseguição, é isso que tem numa ditadura, tá? Paranoia, vigilância, perseguição generalizada, tá? Paranoia em relação, assim, porque como estávamos em Guerra Fria, tá? Qual é a desculpa, né, quando fizeram o golpe? Era evitar um governo comunista, tá? Porque como estava tendo, né, teve o golpe, desculpa, teve a Revolução Cubana, né, e tudo mais, então eles estavam com medo de outras revoluções da América Latina. Então, como vocês viram naquele documentário, os Estados Unidos, ele vai querer instaurar o golpe militar na América Latina. O Brasil era muito importante estrategicamente, até hoje em dia na região, né? Então, eles precisavam que houvesse um golpe aqui para evitar qualquer tentativa de governo comunista, tá? Então, por isso que vai se instaurar, né? Vai ser a ditadura militar, ela é filha dileta da Guerra Fria, tá? Ela é filhinha da Guerra Fria, certo? Não fosse a Guerra Fria, não teria tido ditadura no Brasil, talvez, né? O que significa para todos? Né? Fim da liberdade. Aí eu coloco ali, né? Há quem diga que não, se não se envolver contra, não sofro. E é um engano, né, pessoal? Porque, assim, primeiro, esse pensamento é extremamente egoísta, né? Porque tem pessoas que realmente que dizem assim, não, mas se tu fizesse tudo certinho, se fosse um cidadão exemplar, tu não iria sofrer com a ditadura. Gente, primeiro, é um pensamento extremamente egoísta, né? Monstruosamente egoísta, porque, poxa, e que as pessoas que estão sendo mortas, torturadas, não conta isso, né? A falta de liberdade que as pessoas estavam tendo, não conta isso? Isso é horrível. A censura da arte, dos jornais, de tudo, né? Dos cinemas, dos livros, das revistas, tudo isso é horrível, né? Então a pessoa é um monstrengo quando fala isso, né? Extremamente alienada, tá? E ela, sim, ela é atingida, né? Por quê? Porque amigos dela, parentes dela vão ser mortos, vão ser presos, vão ser torturados. Não tem que não tenha sofrido na ditadura,
né? Os pais de vocês nem lembram, claro, porque eles devem ter mais ou menos, a gente já falou, né, mais ou menos a minha idade, né? Mas os pais deles com certeza lembram, os avós de vocês devem lembrar, né? Alguns devem dizer, que as épocas era mais segura, claro, com toda a repressão que tinha também, de repente até tinha menos criminalidade mesmo, né? Tinha tanta repressão que nem isso tinha, né? Mas nunca uma ditadura vai ser positiva, né, pessoal? Jamais, nunca vai ser bom. Tá? Isso é uma coisa assim que tem que ser bem claro, assim, nunca vai ser bom, né? Até agora esses doidos de plantão que estão dizendo, quero uma ditadura para ter liberdade de expressão. Como assim? Ditadura para ter liberdade de expressão? A pessoa não se dá conta da contradição básica. Ditadura nunca, jamais se vai ter liberdade de expressão, nunca, né? Jamais. Então, como foi essa tal de ditadura no Brasil? Vai durar de 64 a 85, tá? Quando ela é instaurada, eles falam que ia ser só uma coisa provisória, tá? Que seria só uns aninhos, assim, para evitar o golpe comunista. Tá? E para afastar o João Goulart e afastar todos os outros presidentes que tivessem ideias, né, mais socialistas, né? Mas não, durou 21 anos, tá? Durou até a União Soviética ficar fraquejada e os Estados Unidos dizer, bom, pode acabar a ditadura aqui, já acabamos com todos os movimentos de esquerda, já fraquejamos todos eles, então não tem mais risco de uma revolução comunista aqui no Brasil. Então, ditadores do Brasil foi Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. O Médici foi o pior de todos, tá? Médici foi quando a ditadura foi mais porreta, tá? Foi aí, certo? Então, políticos profissionais ficam fora do poder, tá? Quem toma conta? O exército, tá? Haveriam os políticos profissionais? Até tinha. Depois eu explico melhor com os dois partidos que eles vão criar, tá? Porque, inclusive isso, eles vão disfarçar de democracia, porque vão existir dois partidos, que é o DN e a Arena, né? Então, se eu não me engano, é o DN, agora eu vou olhando os slides melhor para vocês, tá? A Arena é dos militares. E aí depois seria a oposição. Posição entre aspas, tá? Porque quem era oposição de verdade morria, tá? Essa era a questão, tá? Então, o Congresso, tinha um Congresso, mas não tinha nenhuma representação, tá? Não há diálogo dos diversos setores da sociedade, tá? Então, não se dialoga com nenhum sindicato, com nenhuma representação, não se dialoga com nada, tá? E tudo é governado por atos institucionais, os famosos AI, que é o AI-5 é o mais famoso de todos, tá? É aquele que vai instaurar a ditadura mais severa, mais forte no Brasil, tá? Então, a questão da censura, né? Se censurava tudo, censurava jornal, censurava filme, se censurava revista, tudo. E não só por questões políticas, também questões assim, dos bons costumes, né? Lembra? Na época, né, pessoal, gente, por exemplo, homofobia era horrorosa, né? Uma homofobia horrível, né? O machismo horrível também, né? Uma falsa moral, bons costumes, né? Tipo, cena de sexo não pode, entendeu? Isso, cara, estuprava mulher que nem sei, tá? E, não podia ser sexo, né? Então, esse tipo de coisa, tá? Então, eles censuravam tudo, né? Alguns jornais rebelavam contra essa censura. Como? O que eles faziam, tá? Eles colocavam receita de bolo, por exemplo, numa parte que foi censurada do jornal, tá? Ou eles deixavam em branco. E aí as pessoas que estavam ligadas se davam conta, esse jornal está sendo censurado, né? Era a forma que o jornal tinha de mostrar que estava sendo censurado, tá? Vai ter um abandono do nacionalismo reformista, né? Que esse nacionalismo reformista é do Vargas, né? E aí vai indo até o João Goulart, tá? E o que é esse nacionalismo reformista? Tu dá mais valor às empresas nacionais, tá? A ditadura até que ela não vai assim abandonar tanto, assim, ela vai dar um estímulo ainda maior para a Petrobras, para o Vale do Rio Doce, vai dar, né? Então, eles eram nacionalistas. Mas, ao mesmo tempo, né, eles vão colocar muitas empresas internacionais aqui, muito investimento internacional, muito empréstimo estrangeiro, né? O Brasil vai se endividar imensamente, tanto que depois da ditadura o Brasil vai entrar numa crise econômica terrível, tá? Porque, isso aí a gente vai ver depois na reabertura, porque, assim, se pediu muito dinheiro, se gastou muito dinheiro, foi terrível. Haviam 3 grupos, burocracia técnica estatal, grandes empresários e estrangeiros nacionais, tá? Então, esses 3 grupos é que estavam sendo representados pelos militares, tá? Os interesses deles estavam sendo representados pelos militares. E a marginalização da classe baixa, tá? Então, pobre era mais pobre ainda, tá?
bem por aí, tá? Assim, a desigualdade social no Brasil na época era terrível, a miséria era terrível, o analfabetismo era gigantesco, tá? Era muito pior que hoje. Hoje está ruim, gente. Naquela época, nem se fala, tá? Bom, primeiro ato institucional. O que eles vão fazer? Poder de caçar mandatos políticos, tá? Então, esse ditador que estava no poder vai poder caçar, mandar... Ai, meu Deus, eu gaguejei aqui. Caçar mandatos políticos, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, modificar a Constituição e decretar o estado de sítio sem aprovação do Congresso, tá? Então, olha só isso como é ditadura, tá? Porque, poxa, estado de sítio, gente, estado de sítio não faz nada, tu não sai de casa, tu não... tudo é censurado, tudo é controlado, né? Estado de sítio é terrível, estado de sítio, né? Sem aprovação do Congresso, ou seja, passando por cima do Congresso, tá? E a tal da doutrina da segurança nacional. O que é essa doutrina da segurança nacional, né? Vamos lembrar, nós estamos na Guerra Fria, tá? Então, tudo aquilo que viesse a ser algo de esquerda, ou que viesse a criticar a ditadura, era visto como sendo o inimigo do Brasil, né? Então, nós temos que combater os inimigos do Brasil, né? Então, temos que combater, temos que censurar, temos que matar, temos que prender os inimigos do Brasil, tá? Então, essa é a doutrina de segurança nacional, tá? Se pensava sempre que o Brasil estava sob ameaça de algum atentado, de alguma vontade de fazer um comunismo no Brasil, né? Então, essa era a doutrina de segurança nacional. Então, as pessoas, né, defendiam a ditadura dizendo isso, tem que se proteger contra o comunismo, tá? E o famoso Brasil, o homem o deixa, depois eu vou mostrar alguns cartazes, a propaganda da ditadura, né, que é bem isso, né, ou não gosta, então vai embora, bem da ditadura. Tá? Então, o primeiro ditador vai ser o Castelo Branco, 1964 a 67. Vai ter muitas perseguições, né, a todas as pessoas que fossem contra, fechamento da UNE, União Nacional dos Estudantes, caça a mais de 300... tá mais escrito isso aqui, gente. Mais de 300 mandados políticos são caçados, tá? Ou seja, deixa de ser político. Direitos políticos suspensos, como os dos 3 últimos presidentes, tá? Rompimento com que país, né? Com que país vocês acham que eles vão romper? Com a União Soviética, óbvio, né? Não vão querer relações nem com a União Soviética, nem com a China, nem com Cuba, tá? Cancelamento da lei de remessas de lucro. Que lei de remessas de lucros era essa? Lembram? Não lembro, aposto. Lei de remessas de lucros era aquela que as multinacionais tinham que deixar a maior parte de seus lucros no Brasil e não levar elas para o estrangeiro, tá? Essa era a lei de remessas de lucros, tá? Então, os empresários estrangeiros, obviamente, não vão querer essa lei, né? Porque eles querem ganhar muito dinheiro. Então, quando tem o golpe, né, apoiado pelos Estados Unidos, né, obviamente, e apoiado por esses empresários estrangeiros, e grandes empresários também, que investiam no Brasil, então eles vão adorar o rompimento dessa lei de remessa de lucros, porque aí eles vão ter todo o lucro do mundo que eles quiserem, somente para eles, né? O precioso, né? Aquela ambição lá. Senhor dos Anéis, não sei se vocês são da época do Senhor dos Anéis, né? Bom, aí então o Gaspar Duque, tá? A figura, como é que ele era. Aqui uma charge, né? A Constituição goela abaixo, né? Ou seja, né? Não houve nem debate, nem nada. Ela foi feita uma Constituição, assim, sem Congresso, sem nada. Os militares que fizeram para poder governar do jeito que queriam. Mas aí vocês veem, né, gente? É sempre disfarçado, entendeu? Eles faziam de conta que era uma democracia, né? Porque chegava a ter uma Constituição, só que era uma Constituição extremamente autoritária. Era uma Constituição que servia somente para o ditador governar, tá? E que ele até estava acima dessa Constituição por pouco, né? Então era um disfarce de democracia, tá? A ditadura o tempo inteiro foi isso, foi esse disfarce de democracia, né? Então aqui, por exemplo, essa charge tem, né? Alguém achou aqui nossos direitos políticos, né? Ou seja, nessa Constituição não tinha nenhum direito político, por exemplo, né? Não vai existir direito político nessa Constituição, tá? Porque, claro, é uma ditadura, né? Qual é o direito político que tu tem? De votar. O direito político, até tinha eleições, tá? Depois eu vou falar, né? Tinha eleições governamentais e de governo, de estado e municipais. Depois elas vão acabar, tá? Mas o governo teve. De contestar, de criticar, essas coisas, né? Vai se criar o PAEG, que é Plano de Ação Econômica Geral, diminuir a inflação, tá? Então, para diminuir a inflação, o que eles vão fazer? Vão diminuir os salários, assim, beleza. Já fazendo a vontade de quem? Dos empresários, né? Porque quando diminui o salário, o empresário fica feliz porque ele paga salários menores e ele tem mais lucro para ele mesmo, né?
Diminuição do crédito, né? Ou seja, crédito quando pede emprestado para o banco dinheiro, né? Então, diminuição disso. E favorecimento do capital estrangeiro. Tá? Ou seja, tudo para fora. Por isso, o abandono do nacionalismo, né? Porque tudo vai ser para fora, tudo vai ser para beneficiar as empresas externas, tá? Intervenção dos sindicatos e perda do direito de estabilidade, tá? Das pessoas. Tantas restrições eram a serviço de que interesses e quais e que reações causaram, né? Ou seja, né, que interesses estavam por trás disso, né? Como eu falei, né? Os empresários, banqueiros, né? Os grandes empresários nacionais e internacionais que estavam por trás disso. E as reações, as pessoas não vão gostar disso, né? Óbvio. Em 1965, tem eleições estaduais e vai ter vitória de algumas oposições, tá? Então, como eu falei para você no início, eles vão chegar a fazer eleições no início, tá? Para governo e para município. Só que aí, como a oposição vence, aí eles vão proibir isso aí, tá? É o que eu disse para você no início, né? A ditadura ela vai sendo instaurada aos poucos no Brasil. Ela não é instaurada de uma hora para outra, tá? De uma hora para outra é o golpe, mas digamos, o estrangulamento da liberdade, né? Ela vai se dando aos poucos, né? Não vai ser um estrangulamento imediato, é um estrangulamento gradativo, tá? Por isso que muita gente não se deu conta, não se dava conta do que estava vivenciando, né? E principalmente, claro, quem mais sentia quem? É o pessoal que mora nas cidades, que morava lá no interiorzão, numa cidadezinha perdida lá, nem se dava conta, nem sabia, né? Depois vai ter o Ato Institucional 2, que vai extinguir todos os partidos políticos e criação da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que é dos militares, e a outra oposição aceitável, olha as aspas, tá? O MDB, falei mal naquela hora, MDB, tá? A outra não, a DN era a antiga Arena. MDB, tá? Então vai ter a Lei de Segurança Nacional, que é para quê? Para perseguir os opositores, tá? E aí, inclusive, muita gente, com a lavagem cerebral que eles faziam, ficavam denunciando outras pessoas por qualquer coisa que fosse contra a ditadura, que fosse uma crítica à ditadura, tá? Tinha espiões em todos os lugares, tinha espiões, pessoal. Nenhum lugar era seguro, tá? Se, por exemplo, no IFE, né? Ou saudade do IFE, né? Você também tá louco com saudade do IFE. Eu também tô. Né? Por exemplo, vocês estão lá no bar, tá? E aí, reunidos numa mesa lá, 4 lá, e aparece um estudante, assim, e começa a conversar o papo de vocês, eu ouvi, né? E depois vocês começam a falar do governo, coisa assim, né? E aí esse estudante some, né? E que estranho, o estudante sumiu, cadê o estudante? Ah, no espião, tá? Então, assim, gente, era horrível, tá? Era muito perigoso tu falar em política em qualquer lugar, né? Porque tu podia estar sendo espionado o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. Né? E uma coisa que acontecia muito isso mais na faculdade, óbvio, né? Porque era maior de idade, eles pegavam alguém, né? Algum militante, tá? Torturavam e diziam assim: a gente vai parar de te torturar se tu dedurar para nós quais são os seus comparsas. A gente para de te dedurar. Então, tu diz para a gente para de torturar, se tu dedurar para nós, disser para nós quais são teus comparsas, que pessoas criticam a ditadura. Não, nem se chamava ditadura, né? O nosso regime, né? Então, quem nos critica? A gente quer saber, tá? Então, eles chegavam lá na faculdade e assim, bom, meus pais me contam isso, né? Por exemplo, teve um estudante que eles sabiam que tinha sido preso, ele voltou, e aí voltou com um militar e todo mundo se escondeu embaixo das cadeiras. Sério. Porque ele veio para dedurar, né? Ele tinha chegado para dedurar. Né? Então era horrível, assim, era um ambiente tenso mesmo. Né? Para quem vivia isso, era muito tenso mesmo. Tá? E o vizinho dedurando o vizinho, e assim vai, tá? Era deduração para todo quanto é lado. Tá? Criação de leis, e de que forma? Né? Ou seja, eles criavam várias leis, os AIs, mas de que forma? Totalmente arbitrária, tá? Sem ter um Congresso e um Senado para votar, né? Eram eles que criavam e pronto. Depois vai ter o AI 3, fim das eleições de governadores e prefeitos. Por quê? Porque aquelas oposições tinham vencido. Governantes seriam indicados pelos presidentes de assembleias legislativas, prefeitos escolhidos pelos governadores, tá? Então, vocês veem que eles fazem uma escalinha, uma hierarquia aí de poder, né? Onde um escolhia o outro, né? Para ficar tudo controlado, ficar tudo como os ditadores queriam, né? Depois vão criar o AI4, criação da Constituição, entre aspas, de 67, para enfraquecer o legislativo e o judiciário. Nossa, esse espertinho que eles vão fazer, né? O que caracteriza uma ditadura, pessoal?
os três poderes, o poder executivo é o mais poderoso, né? Porque é o que executa, ou seja, o ditador, né? E os outros dois vão ser enfraquecidos, tá? O legislativo e o judiciário. É por isso que hoje em dia, né, como eu falei até em outra aula, né, quando se quer atacar qualquer um desses poderes, tu está sendo altamente ditatorial, tá? Porque tu não pode querer atacar um desses poderes. Eles têm que existir, sim. Eles têm que existir. Porque eles servem para ter um equilíbrio de poder entre o legislativo, o judiciário e o executivo. Nenhum pode estar por cima um do outro. Sempre tem que ter um equilíbrio. Nunca pode ter abuso de poder entre um e outro, certo? Tem que ter sempre um equilíbrio, tá? Então, isso que eles vão fazer. Eles vão diminuir o legislativo e o judiciário para eles ficarem com mais poder. A Arena escolhe Costa Silva como próximo presidente. O MDB protesta, né? Que é essa oposição. Costa e Silva, só 67 e 69. Então, o problema de saúde vai durar só 2 anos. Aumento das manifestações públicas, né? Ou seja, contra. Trabalhadores, estudantes, políticos de oposição, alguns golpistas arrependidos, sim, né? Tinha o Carlos Lacerda, lembra que Carlos Lacerda que eu falei para vocês? Que estava sempre atrás, sempre com vontade de fazer um golpe, né? Era o inferninho do Vargas, né? Bom, e todos esses aí, muitos políticos vão querer o golpe, depois eles vão se arrepender. Por que eles vão se arrepender? Né? Porque quem governa são os militares. Eles foram ingênuos de achar que ia ter um golpe militar e que eles iam mandar. Não, quem ia mandar são os militares, né? É o que está ocorrendo hoje em dia. Essas pessoas que pedem, por favor, um golpe militar, pelo amor de Deus. Gente, que vai governar são os militares, né? Nunca vai ser a pessoa que está pedindo lá o. Não, não vai ser. Não vão ser os políticos civis, não. São os militares que vão governar. Isso é uma ingenuidade tremenda, né? Então, esses aí e padres progressistas, tá? Tem uma parte grande da igreja que vai apoiar a ditadura, tem uma parte grande da igreja que não vai apoiar a ditadura, tá? Tanto até tem um filme muito famoso, mas que eu nunca quis ver, porque dizem que é super sanguinolento, horroroso, que como se chama? Batina Escarlate, Vermelha Escarlate, algo assim o nome, né? Dizem que é muito, muito violento, né? Que se chama de 2 padres, muito famosos por ser opositores, e mostra a tortura, mostra tudo que eles passam, né? Eu nem quis ver, porque eu não gosto dessas coisas, assim, de sangue, né? De tortura, isso é horrível, né? Tá? Então, alguns vão ir contra, né? Que denunciavam a miséria e a tortura, tá? E tem umas grandes passeatas em 1968. 68 vai ser um ano muito emblemático no mundo inteiro, justamente por muitas passeatas. Isso vai começar em Paris, tá? Por outras questões, Paris não tinha ditadura nem nada, tá? Por outras questões, os estudantes vão se rebelar por algumas questões da universidade e tudo mais. E isso aí vai se espalhando pelo mundo. Isso que não tinha internet na época, tá, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, nem nada pelo estilo. Mas vai se espalhando, tá? Então, assim, vai meio que contaminando as pessoas, né? E elas vão começando a se manifestar pelos mais diversos motivos em vários lugares do mundo, né? E no Brasil começam manifestações contra a ditadura, tá? Algumas pacíficas, algumas já organizações armadas, né? Algumas que sequestravam, que teve o famoso sequestro, né? Do embaixador, se não me engano, dos Estados Unidos, né? Em troca de presos políticos, para ter a troca de presos políticos, né? Que eles libertassem presos políticos, tá? Então, tinha vários tipos de resistência, né? E a resistência artística, né? Que também é uma forma de resistência. Aí tem um discurso do Márcio Moreira Alves, né? E aí eles vão querer que a Câmara casse ele, né? Porque ele vai fazer críticas à ditadura. Ele não vão caçar, o Congresso não vai querer caçar ele. Então ele vai ser, simplesmente o ditador vai fechar o Congresso e caçar outros deputados. E aí vai ser inaugurado o famosíssimo AI-5, que é amplos poderes ao presidente de perseguir, punir e caçar, tá? Com o AI-5, praticamente não tem Constituição, não tem direito para ninguém, tá bom? Direito de ir e vir, direito de opinião, direito de. Ó, acabou, tá? No máximo vai ser de pensar, porque no que a gente pensa ninguém consegue mandar, né? Mas no resto, pessoal, nenhum direito, tá? Tudo caçado, tudo proibido, tá? Tentativa de criar uma nova Constituição, né? Mas aí não vão fazer. Afastamento de Costa e Silva por motivo de saúde, governo se junta militar, esqueci do R, e subidas de Milho Caraçu Médici, tá?
que o Médici foi o pior de todos, por causa do AI-5. Aqui tem alguns jornais que é muito interessante como eles maquiavam as coisas, tá? A forma como eles davam as notícias, né? As notícias eram dadas de uma forma maquiada, tá? Em vez de escancarar a ditadura, não, era mostrada de outra forma. As pessoas iam pensar outra coisa, tá? Olha só, por exemplo, o governo baixa novo ato. Ou também outra coisa, distrair as pessoas com coisas aleatórias, depois de falar coisas importantes. Isso até hoje em dia se faz, tá? Por exemplo, fretes marítimos, o Brasil terá mais de 200 milhões, parará. A IDEM emprestará 600 milhões de projetos nacionais. Hoje, no Maracanã, o jogo do Brasil com a Alemanha, né? Ou seja, um monte de coisa aleatória, tá? O governo baixa novo ato, que é o I5, tá? E depois vocês veem um monte de coisa aleatória. Aí daí depois fica pior, tá? Todo o poder nas mãos dos ministros militares. Olha só isso, gente. Parlamentares fogem de Brasília. Como assim, gente? Fogem de Brasília. Quem lê isso diz assim, como assim foge de Brasília? Vocês deixaram, nos abandonaram? Não, né? O Congresso foi fechado, foram caçados, e os que podem, sim, deram no pé para não serem presos. Né? Tá? É isso que aconteceu. Mas olha a linguagem que eles usam, tá? E tem mais, tá? Novo ato, Congresso em recesso. Olha só, o uso de palavras, né? Isso vocês vão ver muito no quarto ano, né, com a professora Ana Cláudia, ela fala bastante a questão do discurso, né? Congresso em recesso, né? Recesso o que é? Férias, né? Na verdade, não estava em recesso coisa nenhuma, não estava em férias. Eles fecharam o Congresso, né? Aí, apreensão dos jornais e censurado pela ABI e coisas assim, tá? Aí sim, objetivo é manter a revolução. Porque eles chamam de revolução, né? Essa é outra coisa, né? Me dá coceira até não querer mais quando falam revolução militar, revolução de 64, né? Foi um golpe de 64, né? Até hoje tem gente que fala revolução de 64. Quem é que fala? Quem apoia, né? Quem é que gosta de uma ditadura, né? Então fala Revolução de 64, né? Quem falar isso para você, você sai correndo porque não está bem na cabeça, tá? Porque não tem nada de revolução, tá? Claro, por que eles chamam de revolução? Nós impedimos a tentativa de instauração de um governo comunista, tá? Esse é o discurso deles, tá? Então, Congresso em recesso, de novo, por tempo indeterminado. Recesso, de novo essa palavrinha. Na verdade, fecharam o Congresso. Habeas corpus suspenso para delitos políticos, ou seja, sem habeas corpus. Poder para caçar, demitir, aposentar e remover, né? E aqui está o maiorzinho, só para mostrar para vocês aqui o que acontece. Primeiro vem ato AI-5, objetivo manter a revolução, bem grandão, né? E depois olha só o resto das notícias que vem. Crise não afetou finanças e praia, né? Rei não foi deposto, Pelé vai à forra com vice-campeão mundial. Tá? E aqui, a hipocrisia da hipocrisia, México, tanque contra estudantes. Isso aí estava acontecendo no Brasil também, tá? E eles estavam disfarçando que não, que era só no México, aqui não, tá? Então, olha só, né? Eles estão falando do AI-5, que algo foi terrivelmente, foi um golpe terrível para a democracia, né? E aí depois coloca um monte de notícia bem amininha, para a pessoa pensar na praia, pensar no futebol, né? E não se preocupar com o que realmente estava acontecendo no Brasil, tá? E aqui uma das passeatas, né? Amanhã vai ser outro dia, que faz parte de uma das músicas, não me lembro de quem, né? Mas faz parte, né? De uma música de resistência, tá? Agora eu vou fechar essa aqui e vou compartilhar outro slide com vocês, tá? Que aí a parte 2, eu tinha dividido em dois, mas não precisa dividir em dois, tá? Para colocar os dois para vocês, porque não é tão grande assim, tá? Depois vai vir o Médici, então, 69 e 74. Qualquer oposição era punida, se sentia opressão nas fábricas, no teatro, na imprensa, tá? Tudo era oprimido, né? A utilização da televisão fazia propaganda, tá? Muita propaganda política a favor do governo, né? Bom, lembra que eu falei quando tinha muita propaganda no nazismo, no fascismo? A mesma coisa, tá? O governo vai usar a imprensa para se se dar, né, digamos assim, se dar bombos, fala em espanhol, né? Se dar, tirar a sardinha para a própria brasa, né? Para se dar propaganda, tá? Nós somos lindos, maravilhosos. A questão da tortura, né, que é algo terrível, né? Eles justificavam, né, que ela era necessária e tal, até parece, né? Grupos de guerrilha, saldos a banco, isso eu já comentei, né? Sequestro de embaixadores estrangeiros, né? O tal do milagre econômico que eu boto entre aspas, tá? Por quê? Porque houve um crescimento industrial no Brasil, houve,
Mas por quê? Por muito empréstimo estrangeiro, que aí gerou uma grande dívida externa, uma grande crise econômica depois, tá? E também houve sim um investimento também nacional, né? E também investimentos em empresas estrangeiras no Brasil, tá? Indústria, exportações e utilização de empréstimos, né? E arrojo salarial, ou seja, o salário cada vez mais baixo, né? Pouco tempo, se baseava em questões externas e empréstimos, tá? Ou seja, vai durar pouco tempo esse tal de milagre econômico. Mudança no panorama externo, aumento do petróleo vai causar inflação e aumento da dívida externa. Crise econômica séria e enfraquecimento do discurso ditatorial, aí vai perdendo força, tá? Bom, aqui são algumas coisas, né, típicas da propaganda. Para frente, Brasil, o caneco é nosso, eles usaram muito futebol para disfarçar a ditadura, tá? Então, qualquer Copa que tivesse, tá, o Brasil foi campeão, né, numa dessas, não me lembro se aí foi tricampeão ou o quê, mas uma delas foi, né? Você gosta de futebol, sabe qual, né? Aí eles aproveitaram bastante para maquiar a ditadura com o futebol, tá? E o famoso Brasil, ame ou deixe, tá? Isso, eles colocavam em adesivo de carro, adesivo de qualquer lugar, eles colocavam isso, tá? Ou seja, porque era assim, ó, quando tu ama o país, tu não pode criticar ele, tá? Essa é a mentalidade. Ah, não, se tu gosta, tu não pode criticar, se tá criticando, então vai embora, tá? Essa é a mentalidade, né? E não é verdade, né? Quando a gente ama, a gente critica porque a gente fala melhor, né? Que nem como as pessoas que a gente gosta, né? Quando a gente critica elas, a crítica construtiva é porque a gente quer que ela melhore, né? É a mesma coisa, né? Aí, peraí. Aqui. Aí vai vir o Geisel, que aí com ele começa uma reabertura. 74, 79. Responsável no processo gradual e lento de reabertura democrática. Diminui a censura, eleições para deputados, vereador e senador. Então, olha só já como vai abrindo, né? Tem eleição para deputado, vereador e senador. O MDB tem maioria, que, né? O MDB é essa oposição. Comandantes dos órgãos da repressão não queriam reabertura e agiam de forma brutal, tá? Tinha dois grupos aí, tá? Tinha um grupo que queria, sim, uma abertura de militares, que queriam, sim, uma abertura, não se importavam com isso, e outros que não queriam, tá? Não queriam isso. Geisel chegou a afastar alguns mais violentos, tá? Porque ele queria, sim, uma abertura econômica e tinha aqueles violentos que queriam repressão e mais repressão e que não houvesse abertura. Em 1976 tem a Lei Falcão, que vai limitar a propaganda eleitoral no rádio e televisão. 77, senadores biônicos, ou seja, um terço escolhido pelo presidente. Tá? Isso para quê? Para não ter nunca maioria no Senado, tá? A oposição. Tá? As pessoas podiam votar, mas um terço o presidente que escolher. Aí, segundo o PND, expansão das indústrias de bens de produção. Aí, condição externa desfavorável, se importava 80% do petróleo. Tá? E o petróleo tinha aumentado muito o seu preço. A gasolina, eu acho que na época não chegou ao preço que está hoje em dia, tá? Porque hoje em dia é impressionante. Hoje em dia, pessoal, o Brasil produz 80% do que ele consome, tá? Praticamente o Brasil já é autossuficiente no petróleo, tá? Por isso que não se entende por que está subindo tanta gasolina, tá? Porque o Brasil, ele é autossuficiente, tá? Então, é bem diferente daquela época, tá? A Petrobras cresceu muito e se produz muito petróleo no Brasil, tá? E o aumento da dívida externa bem grande, tá? Aí, pressionado, o governo extingue o AI-5 em 78. Depois veio Figueiredo, em 79 a 85. Maior reivindicação da democracia, de setor da igreja, sindicatos, grupos de empresários, até empresários querendo democracia, gente. Para vocês verem como todo mundo sofre com a ditadura, tá? Porque os empresários apoiaram a ditadura e depois eles queriam a reabertura democrática, tá? Associações artísticas e científicas e universidades, né? O Figueiredo assume o compromisso da reabertura, é ele que vai assumir isso aí. Sindicalismo mais independente e greves, tá? Porque aí, como começa a ficar mais suave a coisa, as pessoas começam a fazer greves, começam a ter mais sindicatos, porque fica um pouco mais suave, né, a opressão, né? Não é tão grande. Anistia política, tá? Ou seja, aqueles exilados foram embora do Brasil, poderiam voltar para o Brasil, tá? Então, muitos artistas voltam, muitos militantes voltam no Brasil. Fim do bipartidarismo, surgimento do PSD no lugar da Arena, aqui esqueci do G, o PMDB no lugar do MDB, o PT, o PTD, o PP e o ressurgimento do PTB, tá? Eleições diretas para governador, né? Então, vocês vão vendo que a coisa vai abrindo, né?
E os problemas que surgem, né? Dívida externa, inflação gigantesca, desemprego muito. 1982, eleição da maioria de oposição, né? As pessoas, né, que oposição. Né? 83, posse dos governadores. Exigências de eleições diretas para o presidente da República. Isso eu vou dar em outra aula, tá? Quando eu der a reabertura mesmo, ao final da ditadura, em 85, tá? Aí é que eu vou dar isso, tá, pessoal? Então, terminei por aqui a minha aula sobre ditadura, acho que deu para entender bem, né? E aí depois vocês vão fazer algum trabalho sobre algum aspecto da ditadura, né? Propaganda ou resistência. Resistência pode ser música. Muita gente às vezes usa música. Em aula era legal. O pessoal levava suas músicas, a gente ficava escutando e interpretava as músicas, né? Existem muitas músicas daquela época, né? De resistência, né? Ou também podem colocar formas de opressão, propaganda da que a ditadura fazia, do lindo, maravilhoso que eles governavam, né? Esse tipo de coisa, né? Cada um escolhe o seu assunto, tá? Um abração aí, vou terminar aqui a gravação, interrompendo a gravação aqui, aqui.